que as marcas portuguesas não fazem tamanhos grandes? Eu explico. Eu trabalho muito com marcas portuguesas e tenho uma marca portuguesa, desenhada e produzida em Portugal. E este é um tema que surge muitas vezes. No caso, eu não sinta que isto me sirva na carapuça, porque na nossa marca temos até o 2XL, portanto, até fazemos tamanhos considerados fora do padrão. Porquê é que muitas das marcas portuguesas não fazem estes tamanhos? E a resposta é mesmo muito complexa, portanto, há várias razões e eu vou-vos explicar. A primeira razão, e é a mais importante de todas, porque vende menos. E vender menos não seria um problema em si próprio se isso não nos fizesse aumentar custos noutras unidades. O que é que isto significa? Vou-vos dar o exemplo do nosso caso na Norm, e é o exemplo para a maior parte das marcas portuguesas que faz em fábrica, que confecciona em fábrica. Se for numa costureira, o caso é ligeiramente diferente, tirando a parte de cortar, mas já vamos falar sobre isso. Quando produzimos em fábrica, basicamente existe uma coisa que é o escalado. Nós fazemos uma unidade de um tamanho, geralmente usamos o M como medida de referência e depois adaptamos para mais pequeno e adaptamos para maior. Isto chama-se um escalado. Com base neste escalado, as nossas fábricas dizem-nos quanto é que vai custar cada unidade de produção. Ou seja, a fábrica vai ver assim, quantos tamanhos estão a ser produzidos? S, M, L, são 3 tamanhos. XS, S, M, L, XL, são 5 tamanhos. Se formos para o XXL, são 6 tamanhos. Se formos para o 3XL, são 7 tamanhos. Então, a fábrica vai contar os consumos todos que vai ter. Os consumos é o material que gasta em cada modelo. Naturalmente, os tamanhos maiores gastam mais, os tamanhos mais pequenos gastam menos. E eles vão somar esses consumos e dividir pelo número de tamanhos que têm, ou seja, fazem uma média de consumo. O problema de fazer uma média de consumo é que não tem em conta quantas unidades é que eu vou produzir de cada tamanho. As médias por consumo dão na média do escalado e não da quantidade que vamos produzir. O que é que isto significa? Mesmo que eu produza muito poucas unidades do XXL ou do 3XL, a média do consumo desse produto vai influenciar o preço dos outros tamanhos. No nosso caso, em alguns dos nossos modelos, isso significa que o nosso preço de venda ao cliente dos modelos XS e S muitas vezes são até 3 euros mais caros do que aquilo que deviam ser, porque vendemos XXL. 3 euros numas cuecas de 30 euros, que é mais ou menos o nosso preço de início das cuecas, são 10%. Outra coisa que importa saber é a parte inicial, vende menos. Vende menos e temos quantidades mínimas. E na nossa fábrica até são bastante flexíveis, nós adoramos e são muito, muito queridas. Mas a maior parte das fábricas tem mínimos de tamanhos elevados. Ora, se eu sei que vou vender menos de 5 2XLs, então se eu tiver de produzir 30 2XLs, eu fico com um estoque que está parado, no qual eu gastei dinheiro. E a maior parte das marcas portuguesas mais pequenas não se pode dar esse luxo. E agora perguntam-me, ok, e se não produzir em fábrica? Não produzindo em fábrica, naturalmente as coisas são ligeiramente diferentes, ainda assim, existem mínimos de quantidade mesmo quando não produzimos em fábrica. Porquê? Porque a fase do corte, por exemplo, ou da modelagem, é diluída ao longo de todas as cuecas que produzimos. Basicamente, a diferença entre uma fábrica e uma costureira é que na fábrica há pessoas que fazem sempre a mesma coisa, mas são todas costureiras à máquina. No caso das empresas de moda, não há por onde fugir. São senhoras costureiras numa máquina, geralmente senhoras, também há homens, numa máquina a costurar. Só que algumas só põem elásticos, outras só fazem acabamentos, outras só fazem corte e isso faz com que o processo seja muito mais otimizado, mas é na mesma um processo manual. Outra das questões de produzir sem ser em fábrica é que naturalmente é muito mais caro, precisamente porque é menos otimizado. E uma das partes mais caras naquilo que é fazer para tamanhos fora de padrão, na verdade tem sempre de ser feita, quer esteja em fábrica, quer esteja à mão, que é a fase da modelagem. Quando fazemos um escalado, e voltamos ao início, na nossa marca, em muitas não é assim, nós não estamos a fazer um escalado que seja igual sempre. Nós sabemos que, para quem possa ter mais barriga, existem curvas do corpo que precisam de estar um bocadinho mais protegidas. No entanto, para quem veste tamanhos mais pequeninos, tem menos rabo, também não vai gostar de ver a parte de trás completamente lisa. E, portanto, cada vez que nós subimos e descemos dos tamanhos padrão, nós não fazemos um escalado uniforme. Nós temos de fazer escalado para cada tamanho. E isso também traz custos. E é por todos estes motivos que muitas vezes as marcas portuguesas não fazem tamanhos fora de padrão. E não são só as marcas portuguesas, porque se formos uma Zara ou uma Intimissimi, a verdade é que muitas das vezes há do XS ao XL. E acabou aí. Não é só uma questão de lucro que move muitas das marcas, a nossa também não, por isso é que também fazemos tamanhos diferentes, mas temos de pensar também na estabilidade financeira das marcas, sobretudo as mais pequenas, e é por isso que nos atiramos para fora de pé a fazer 3, 4 e 5XL.